Entre o Stabile e o que vem por aí, hein? Bom dia. Bom dia, Tirone, bom dia, Renato, Danilo, amigos. Pois é, acho que você estava perguntando, né, qual vai ser a postura do futuro presidente. Acho que menos que o interino agora, o vice, né, Stabile, aquele que vira a ser eleito, né? Porque se o cara chegar e falar, ó, o negócio é o seguinte, o Corinthians está morrendo, temos que colocar na UTI. E a UTI significa cortar custos na carne e tudo. Nossa, de cara, acho que ele não vai ter apoio das organizadas, que sustentaram o Augusto Melo durante um bom tempo, né? Vale lembrar que a primeira tentativa de votação de impeachment, né, foi em clima muito tenso, com os torcedores organizados do lado de fora ali do clube e uma situação que, assim, nem teve votação. Eu também não votaria em nada ali. Você teria coragem de votar? Pô, uma galera lá fora, você não sabe o que vai acontecer, o pessoal furioso, não vai ter impeachment, aqui não, e tal. Enfim, agora a coisa mudou. A torcida tirou o apoio. Mas quem se assumir com uma postura, digamos, minimamente razoável do ponto de vista da gestão, acho que vai enfrentar muitas resistências, inclusive na imprensa. Porque até hoje tem gente que acha que vale aquela historinha do não, o Corinthians não pode ter esse time, não pode pagar, vai ter o time que tem. Ora, bolas, né? Não pode ter. Como é que não pode ter? Né? E até, tá aí o blog, né? Até escrevi sobre isso, tem que ter um presidente responsável. E é porque não cabe, só tem 75 caracteres ali, né? Senão colocar responsável e corajoso pra caramba, entendeu? Para peitar uma situação. E cercado de gente capaz e que feche com ele. Vai ter? Existe esse personagem no Corinthians? Existem esses personagens no Corinthians capazes de fazer o que é necessário? Porque, cara, por maior que o clube seja, se continuar nessa vibe aí, onde vai parar? Vai chegar uma hora que vai asfixiar a coisa do ponto de vista das finanças, da gestão, que o clube vai travar. Né? Tudo bem, o Corinthians tem mais torcida que o Vasco e tal, mas vê a situação do Vasco. O Vasco já virou SAF, quebrou a empresa, ninguém quer comprar, o presidente está lá meio perdidão. Para onde vai o Vasco? Ninguém sabe. E é uma torcida nacional também, é um clube grande, é um clube com muitos títulos, muita história, muita torcida. Então, eu acho que já passou da hora das pessoas terem a noção do perigo, mas não acredito pela política do Corinthians que exista esse personagem, que ele apareça. Teve até aquela falácia, né, de apresentarem ano passado o Fred Luz como novo CEO. Aí venderam a ideia de que o Fred Luz é que salvou o Flamengo. Uma historinha do Boitatá, né? O Fred Luz caiu de paraquedas durante a gestão, primeira gestão lá, quando o Tim Melo era o presidente, era um cara da área de marketing, era comercial. Depois se aproximou do presidente, ficaram muito próximos e tu virou CEO. Mas a recuperação do clube já estava em curso, não foi ele que elaborou isso. E muita gente acreditou nisso, como se existisse também esse cara, né, esse Rei Midas, que vem e toca e tudo vira ouro. Não é uma pessoa que vai fazer isso, tem que ter um presidente que lidere, que comande uma mudança drástica. Mas aí é o remédio amargo. E eu acho que as pessoas não estão preparadas para isso. Tomar um remédio amargo é chegar, de repente, para os seus jogadores mais caros vender. Você quer enfraquecer o Corinthians? Não tem condição de pagar, gente. O Flamengo passou por isso, o Palmeiras de uma outra forma também passou, mesmo tendo lá o Paulo Nobre, teve lá time fraco, tudo quase caiu. Não dá para ter tudo. E, assim, e o aumento da dívida é um negócio assustador, né, no primeiro ano, né? Mais de 800 milhões, né? É uma loucura. É quase a dívida do São Paulo, gente. Isso. Que é grande pra caramba também. Sim, sim. E cresceu em um ano. Como é que alguém pode defender esse tipo de gestão? Sério. Fico aqui imaginando. Pois acho que o Danilo, o Mauro tocou num ponto importante, né? Que é as organizadas, sobretudo a Gaviões da Fiel, que tem um poder político muito grande. Se ela não encampar aí uma mudança, se ela falar, não queremos um time forte, não sei o quê, aí vai seguir do jeito que está. A gente já viu nesse processo todo como é importante o que a Gaviões da Fiel pensa em todos os aspectos, né? E como quando eles apoiavam, e depois que eles retiraram o apoio, como o processo foi muito mais rápido, porque até há pouco eles soltavam nota, estamos de olho, não queremos nada contra o Augusto está aqui, fora renovação e transparência, como se a presença do Augusto eliminasse como se a presença do Augusto não trouxesse nada de ruim que já tinha com a renovação e transparência. E aí a Gaviões, a partir do momento que ela tem esse poder político e essa permissão, inclusive, de entrar lá na sala da famosa sala do 5º andar, no Parque São Jorge, da presidência, entra e sai da forma que eles querem, eles vão ser decisivos nesse processo também. Agora, é isso que o Mauro falou, o presidente ele precisa ser corajoso para poder conversar com todo mundo, com o torcedor, com a organizada, e mostrar e falar, cara, não temos para onde correr, não tem mais como eu manter isso aqui, não tem como mais eu segurar esse jogador aqui,
Porque imagina, se na janela do meio do ano ele vai lá e contrata mais 3, 4 jogadores, Corinthians aumentando. Ontem já saiu mais uma notícia de mais uma dívida do Corinthians de 13 milhões com a IBM. Se eu não me engano, foi até o Vessone que deu essa notícia. Então, assim, cada dia que vem, a gente tem uma notícia nova de dívida e uma notícia nova da polícia do Corinthians. Alguém precisa parar esse ciclo, porque senão realmente uma hora o Corinthians não vai resistir, por maior que seja o Corinthians. E eu espero que a Gaviões ela entenda essa questão e apoie o presidente da maneira que for, porque, como disse o Mauro, tem diferenças no processo do Flamengo e do Palmeiras, mas em ambos os casos tinha torcedor que torcia o nariz. Falava, não é assim. Paulo Nobre, quando assumiu o Palmeiras, uma das primeiras medidas dele, ele rompeu com a mancha. Porque a principal organizada não queria mudança na gestão, queria ter poder no futebol, tentou mudar o sócio-torcedor, quebrou a sede, rompeu e fez a reformulação do jeito que fez, quase caiu no ano do centenário. E esse remédio é o que todo mundo precisa tomar, não adianta, senão não vai mudar. E ainda mais que o Corinthians, vamos lembrar, assinou a carta a favor do fair play financeiro. Pois é. No meio deste bololô político, o Corinthians entra em campo hoje, vai encarar o Huracan pela Sul-Americana. O Huracan já está classificado para a próxima fase, olha como está a pontuação aí, tem 11 pontos, o Corinthians tem 8, o América de Cali tem 7, o Racing tem 0. O Corinthians precisa vencer para pelo menos chegar na repescagem. O Huracan está na final do campeonato argentino do Apertura, né, Mauro? Vai jogar contra o Platense no final de semana. Eu imagino que não coloque todos os titulares em campo, porque tem uma situação muito confortável, ele tem saldo de gols, ele teria que perder de goleada, aconteceu uma combinação aí muito improvável para poder perder essa liderança da chave. Então ele pode jogar ali por um empate, ou até perdendo de pouco, todo o foco dos caras vai estar no final de semana, né? E é bom lembrar, eles não estão na final do título paulista, ou algo equivalente. É o título nacional, é um título argentino, como se fosse o Campeonato Brasileiro, quando não era de pontos corridos, uma final. Corinthians é alguém na final, é isso que eles estão vivendo. E o Huracan é campeão há muito tempo, né? Já foi um time de mais expressão, é o vice-campeão do país, né? O campeão é o Vélez. Então, o Corinthians enfrenta o adversário mobilizado para o fim de semana. Ou seja, em tese, a tarefa não é tão complexa como seria se estivessem se enfrentando pela classificação. Como é a do Botafogo, por exemplo. Exato. O Botafogo enfrenta, aliás, os chilenos já invadiram lá a Argentina no jogo com os Estudiantes, agora estão invadindo o Rio com ingresso, sem ingresso, uma loucura, né? Então, é possível, né? O Corinthians vai enfrentar uma situação não tão desafiadora, mas perdeu já para esse time em São Paulo, né? Precisa vencer, porque o América de Cali vai ganhar o jogo, né? Fatalmente vai ganhar, deve ganhar bem do Racing, vai a 10 pontos, o Corinthians se empatar vai a 9, né? Então não resolve. Pelo menos vencer para poder disputar ali uma repescagem, tentar seguir na Copa Sul-Americana. Lembrando que para o Dorival isso é bem importante, né? O Dorival Júnior vai nas Copas. Foi assim no Flamengo, no São Paulo. Certamente é o que ele vai fazer se conseguir a classificação. É o que ele deve fazer, né? Porque ele já poupou no fim de semana no Brasileiro contra o Galo, o Renato. E aí tá focado. É o modo Dorival, de fato. No São Paulo foi assim, no Flamengo foi assim. Copa. O Brasileiro a gente vê depois, embora eu ainda, com esse elenco aí do Corinthians, ele podia brigar lá em cima. Mas, enfim, ele vai buscar as Copas, vai tentar pelo menos essa vaga na repescagem. Mas o Corinthians está esfacelado, né? O Corinthians está sem o Memphis, está sem o Garro e agora sem o Yuri Alberto. O Corinthians vai ter que jogar sem os seus 3 principais jogadores. São os 3 melhores jogadores do Corinthians, são justamente os que estão de fora, Garro, Depay e Yuri Alberto. Não acho a tarefa do Corinthians simples, não, ainda que, claro, concorde que o Huracan, com um time focado na final do argentino e poupando até alguns de seus titulares nesse jogo de hoje, não acho que seja um jogo fácil para o Corinthians, não. O Corinthians vai ter que jogar muito para poder ganhar essa partida e não ser eliminado pelo América de Cali, que vai ganhar o jogo dele, com certeza absoluta, né? Então, não é uma situação simples, não. Se tivesse os 3 jogadores contra o misto do Huracan, aí eu acho que ganharia. O Huracan não está realmente tão preocupado assim, já que já está classificado e será o primeiro do grupo, né? Não vai levar uma goleada do Corinthians a ponto de inverter essa situação. Mas o Corinthians, sem esses 3 jogadores, tudo bem, o Dorival foca em Copas mesmo, nós já vimos isso no São Paulo e no Flamengo. A única Copa que ele não focou foi a Copa América, né? Onde foi um desastre dirigir a seleção. Mas, de uma maneira geral,
eu acho complicado. Eu não acho o jogo de hoje fácil para o Corinthians, não. E se mesmo que ele passe hoje, ele vai para jogar o play-off da Sul-Americana, né? Porque em segundo lugar ele vai jogar contra algum terceiro da Libertadores. Então a situação do Corinthians na Sul-Americana, para mim, não é simples, não. Não é mesmo, não é simples. Vai tentando uma vaga na repescagem. O Memphis e o Garro, que o Renato falou que estão jogando, talvez até joguem, porque eles até viajaram. Não sei se eles vão ser utilizados, estão voltando aí de período de contusão. Pelo menos eles foram relacionados, né? Não sei se vão entrar em campo. Quem entra em campo também hoje é